Cordial bom dia a todos. Que a graça, a paz e a companhia do eterno Deus esteja conosco também nesse momento de reflexão. No início de março do ano passado, depois de um retiro muito animado de nossa congregação, iríamos iniciar as atividades de todos os departamentos e aí veio o primeiro decreto de distanciamento social em nossa cidade. Na nossa cabeça, isto seria um período assim bem curto, numa situação emergencial, de cerca de um mês, para então, depois de uma freada nessa pandemia, a vida retornar à normalidade. Mas os rumos que a pandemia tomou foram outros. Em 12 de março, o Brasil viu assim a primeira vítima fatal e hoje esse placar de vítimas fatais nos assustam e passam de 270 mil. Bom, estamos agora em março deste ano e enfrentando essa pandemia com máscara, com isolamento social, higienização detalhada com álcool em gel, 70%, tratamentos preventivos. E nos assustamos ao ouvir que agora estamos vivendo o momento mais dramático desta pandemia, com hospitais abarrotados de doentes à espera de leitos da UTI. Se no ano passado nós não sabíamos o que nos aguardava, agora temos uma ideia bem precisa do que temos que enfrentar. O isolamento social, a falta de um abraço de pessoas queridas, a saudade da igreja reunida, cheia, a vontade de cantar hinos em conjunto com as pessoas, tudo isso vira um combustível muito forte para o nosso desânimo e acentua os nossos medos. Bom, pessoas de fé, nós perguntamos, e Deus? O que Ele tem a ver com tudo isso? Que lição Ele pode nos dar em meio a essa pandemia? O Salmo 39 diz, Ele deu ordem e tudo apareceu. Em Colossenses 1:16, o apóstolo Paulo escreve, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí conclui dizendo, nele tudo subsiste. Então, na nossa lógica, a gente diz um portanto. Portanto, os mosquitos e os vírus oriundos de alguma espécie de sua criação têm sua subsistência em Deus. Logo, essa pandemia que foge do controle humano não está fora do controle do Criador, pois Deus participa ativamente em tudo o que acontece para o expresso propósito de governar o mundo. Vejam só, eu cheguei até esse ponto para me apropriar de uma expressão de Lutero que me fez bastante sentido. Ele fala em obra alheia e obra própria de Deus. Como a criação se tornou maldita por causa do pecado, Gênesis 3,17 diz isso, Deus administra esse mundo sofrido e de morte com a sua obra alheia, para envolver o pecador em seu amor revelado em Cristo, que é a sua obra própria. Desta forma, Deus permite as pessoas chegarem ao desespero em situações assustadoras, para que a sua autoconfiança seja rompida a fim de se deixar envolver por seu convite amoroso em busca de ajuda. Enfim, neste vale de lágrimas, como a Bíblia se refere ao mundo, nós enfrentamos as consequências da quebra da lei divina, trecho lido hoje novamente culto, que tem esta sentença, o salário do pecado é a morte. Então, vivemos em meio à constante tentação, pois estamos assim ligados à angústia, à dor e ao tormento da morte. Eu li esses dias que a morte é a rainha dos nossos medos. Então, nessa caminhada, Deus, com sua obra alheia, nos permite ficar em tentação e então ter esse desespero da autojustificação para que Deus, com sua obra própria em Cristo, possa produzir a fé nas promessas do Evangelho.
Falando em tentação, a Bíblia diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E diz assim: pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele provará força para o livramento. Então, ao dar ênfase à obra própria de Deus, o apóstolo Paulo, no trecho de hoje, quando os religiosos pediam um milagre, ele diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Assim, se a nossa necessidade de salvação não fosse tão desesperadora, Deus teria tomado providências menos loucas. Mas, na loucura do Cristo crucificado, Deus, em sua obra própria, nos alcança para que, através da fé em seu Filho Jesus, nós recebamos perdão, vida e salvação. No Evangelho do dia, Jesus faz uma limpeza no templo, expulsando os vendedores de ofertas, os cambistas, e derrubando as mercadorias que estavam à venda. Aí, em reação a essa atitude, os judeus pedem um novo sinal ou um novo milagre para terem certeza que de fato Jesus era o Messias. A isso Jesus respondeu: destruam este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Eles pensavam que era o templo construído há 46 anos de trabalho, mas João, no seu evangelho, mesmo explica que Jesus se referia ao santuário do seu corpo. E aí, quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram das palavras. Daí a gente tem que sempre sublinhar que nessa obra própria de Deus, Cristo é o sinal. Cristo é o verdadeiro milagre. Ele, com sua humanação, vinda a este mundo, é a obra própria de Deus, o verdadeiro milagre, como disse. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E nós temos, nas palavras do Evangelho, esse verdadeiro milagre do Cristo crucificado. Entretanto, nós vivemos em meio à obra alheia de Deus. E temos que suar para sobreviver, até voltarmos à terra da qual fomos feitos, como diz Gênesis 3,19, fazendo o que está ao nosso alcance. C.S. Lewis diz assim: a teologia, em certo sentido, é uma ciência experimental. Se o cristianismo fosse algo que inventamos, é claro que seria mais fácil, mas não é. Não podemos competir em matéria de simplicidade com as pessoas que inventam religiões. Trabalhamos com a realidade como ela é. Só quem não se importa com a realidade pode se dar ao luxo de ser simplista. Na verdade, é isso que está escrito na nossa Confissão de Augsburgo, no tema livre-arbítrio. Ali diz assim: o homem tem, até certo ponto, livre-arbítrio para viver exteriormente de maneira honesta e escolher entre aquelas coisas que a razão compreende. Isto quer dizer que ser seguidor de Cristo significa estar pronto para morrer como Ele ia morrer. E nesse tempo de pandemia, muitos na frente de saúde estão entregando a sua vida no sentido de lutar contra essa pandemia. E nós precisamos nos solidarizar com essas pessoas. Precisamos fazer as nossas escolhas, precisamos ter cuidados a nosso respeito mesmo, e aí precisamos, de fato, ver pesquisas e orientações médicas, e precisamos observar, das áreas de saúde, os cuidados para com os outros. Nós precisamos, aqui, com a nossa razão, fazer as nossas escolhas. Entretanto, ali adiante, nós vamos voltar ao pó, como Deus vaticinou lá no tempo de Adão. Então Deus, em sua obra própria, nos envolve em seu amor e nos leva para junto de si. Pois a palavra da cruz, que é a loucura para os que se perdem,
Para nós que somos salvos é poder de Deus. Um dia, doença, fome, pobreza, opressão, a desobediência e todos os males serão definitivamente removidos quando se fizerem novas todas as coisas. Em sua própria obra própria, o Pai Celeste nos mostra o seu poder e a sua sabedoria para nos acolher em seu Filho crucificado por nós. Então, amigo e amiga, em meio a essas coisas todas, nós somos estimulados a jamais duvidar da promessa do Deus verdadeiro e fiel, e sim crermos com firmeza que Ele ouve as nossas petições e nos alcança as suas dádivas como Ele prometeu. Que assim seja. Amém. Queremos cantar um hino a Ti, Senhor, uma nova canção que vem do coração. Queremos cantar a nossa gratidão por toda a beleza da Tua criação. Pelo céu tão vasto, mar tão grande, o mundo tão belo que Tu criaste, que incrível que em nós, Tu, Senhor, pensaste em deixar no Teu plano um lugar para cada um. Por isso cantamos de coração, a Ti cantamos nossa gratidão. Pelo céu tão vasto, mar tão grande, o mundo tão belo que Tu criaste, que incrível que em nós, Tu, Senhor, pensaste em deixar no Teu plano um lugar para cada um. Por isso cantamos de coração, a Ti cantamos nossa gratidão.